Ok, bora voltar no tempo. Não tanto assim. Em 1937, o mundo estava passando por um período complicado. Nessa época, o nazifascismo na Alemanha estava crescendo absurdamente pela liderança de Adolf Hitler, que despertou de vez a revolta da população por conta da humilhação e a crise econômica que o país sofreu lá na Primeira Guerra Mundial. Você não precisa ser um gênio da história para saber que a essa altura ainda faltam 2 anos para o início da Segunda Guerra, mas o crescimento do movimento nazista e sua ideologia antissemitista já era perceptível para o mundo inteiro. E uma das pessoas que sabiam que era questão de tempo para tudo isso tomar outras proporções era simplesmente uma das figuras mais famosas do mundo, o rei do cinema mudo, Charlie Chaplin. O ator tinha acabado de lançar um dos seus maiores sucessos até hoje, o filme Tempos Modernos, e à procura de novas ideias enquanto reparava no caos que estava chegando, Chaplin notou algumas semelhanças curiosas que ele tinha com o ditador, como por exemplo os dois terem nascido no mesmo ano, com apenas 4 dias de diferença. Mas o que realmente importava é uma característica comum de Hitler e seu personagem mais famoso. O diretor de cinema Alexander Korda, que era um amigo pessoal de Chaplin, sugeriu uma ideia a partir disso mesmo que vocês estão pensando. O bigode. Isso martelou bastante na cabeça de Charles, que conhecia sua capacidade de abordar problemas políticos com humor, e a partir daí ele começou a concretizar o que seria seu maior sucesso, mas principalmente a maior propaganda antinazista da história. Estamos falando de O Grande Ditador. Essa história já começa com um grande dilema para o nosso querido Carlitos. Em 1927 havia sido lançado o primeiro filme falado da história. O cantor de jazz criou uma tendência na população da época, que começou a cada vez mais querer consumir conteúdos com fala, acreditando que em pouco tempo o cinema mudo se tornaria obsoleto. E isso é um baita problema. Como eu tinha falado antes, Chaplin era o rei do cinema mudo, mas não por falta de opção. Ele realmente detestava a ideia de um filme falado, porque de acordo com ele, isso atropelava a arte mais antiga do mundo, que ia contra a beleza do silêncio. Convenhamos, puro saudosismo e medo de mudança. Ele querer que todos voltassem como era antigamente realmente é bem paia, mas ao mesmo tempo, sobre o personagem dele, eu entendo perfeitamente. Carlitos era praticamente a representação de gentileza e humanidade em uma pessoa, e Chaplin não queria que ele falasse justamente porque a intenção era que o mundo inteiro se identificasse com Carlitos, que a mensagem fosse passada só através daqueles textinhos, para que as pessoas de lugares diferentes do mundo pudessem imaginar ele falando com o idioma que preferirem. Sinceramente, eu acho super válido, mas a pressão foi tanta que em Tempos Modernos ele botou Carlitos pra cantar uma música pela primeira vez, só que em um idioma que não existia. O problema é que seria impossível passar uma crítica tão importante através de um método que as pessoas não se interessavam mais. Então esse novo filme marcaria 2 acontecimentos históricos na carreira de Chaplin. Primeiramente, o fim de Carlitos no cinema. Aquele personagem que usa chapéu e bigodinho nunca mais apareceu em uma obra. Chaplin realmente não queria perder a essência que fez o personagem ser tão famoso para começo de história, a identificação global. E segundamente, agora sim, o primeiro filme totalmente falado de Chaplin. Mesmo contra seus ideais, transmitir a mensagem pro máximo de gente possível era o mais importante. Por isso esse longa é falado em inglês e legendado para uma porrada de idioma. Mas então, finalmente, tava tudo certo para começar o filme. Né? A situação é bem mais complicada do que parece. Não é surpresa eu dizer o quão polêmico seria um filme desse ser produzido antes mesmo de começar uma guerra, mas para entender isso um pouco melhor, vamos falar de história. De forma bem resumida e fácil de entender, a Segunda Guerra Mundial começou por conta da Primeira. Lá na Primeira Guerra existiam 2 grupos inimigos formados por 3 países. A Tríplice Aliança, que tinha a Alemanha fazendo parte, contra a Tríplice Entente, que tinha a França e o Reino Unido. Como você deve saber, a Tríplice Entente saiu vitoriosa, então foi criado um tratado que puniria os países perdedores, mas principalmente a Alemanha, que era a mais boladona do grupo. Então em 1919 foi criado o Tratado de Versalhes, que simplesmente cuspiu na cara da Alemanha. Eles limitaram todos os artifícios de guerra, acataram todas as colônias que ela tinha, além de fazer eles pagarem uma indenização altíssima, que foi um fator muito importante para a maior crise econômica do país até hoje. A Alemanha estava ferrada, eles precisavam de alguém que devolvesse a luz depois de tanta humilhação. E foi aí que chegou um tal de Adolfo. Por
por diferentes problemas que a democracia liberal estava passando em vários lugares do mundo, inclusive na própria Alemanha, movimentos autoritários estavam se tornando cada vez mais populares e o povo precisava de alguém que realmente demonstrasse recuperação pro que o país um dia já foi. E se tem uma coisa que Hitler sabia fazer muito bem, era convencer o povo. Depois de chegar no poder, o Bigodinho realmente tinha um plano para colocar as economias no eixo. O problema é que para isso ele precisaria descumprir o Tratado de Versalhes. A Alemanha começou a aumentar o poder militar de novo e principalmente iniciou o plano de expansionismo territorial, que aumentava cada vez mais o poder do país. A Inglaterra, vendo isso, preferiu não interferir de primeira, com medo de começar uma nova guerra. Então eles precisavam amenizar o máximo de problemas possíveis para fazer a Alemanha parar o crescimento de forma pacífica. E foi no meio de toda essa muvuca que Chaplin queria fazer uma crítica ao nazismo. Ele ainda é um cidadão do Reino Unido, obviamente isso seria uma polêmica. Por conta disso, aconteceram diversas discussões durante o processo criativo do projeto. Existia um debate muito grande sobre fazer ou não fazer um filme a essa altura que estava a tensão na Europa. Executivos de diversos estúdios queriam fazer Chaplin desistir do projeto, e a maior pedrada foi a própria Inglaterra dizer que caso o filme saísse, ele seria totalmente banido em todos os cinemas do Reino Unido. Eles precisavam conciliar com a Alemanha para não existir uma segunda guerra. Vendo isso, Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos da época, enviou o secretário de comércio Harry Hopkins para encorajar Chaplin a continuar o projeto. Roosevelt acreditava que a influência de Charles poderia ajudar a sensibilizar o povo americano para a ameaça do fascismo. E isso deu muito certo, tanto que Chaplin continuou o projeto. A questão é que quanto mais o projeto ia se desenrolando, mais perigosa ficava a situação na vida real. Lembra que a Alemanha estava quebrando o pacto que eles tinham feito? Pois é, seguinte parceiro, eu sei que eu não fui tão generoso na hora de fazer o acordo, mas ou você para de invadir, ou nós vai te caçar a pau. Olha, eu acho que é tudo uma questão de perspectiva. Dói no meu coração saber que vocês acham mesmo que eu vou quebrar nosso tão precioso contrato. Mas se é pro bem das nossas relações e pra nossa população, eu paro com tudo. Ele invadiu a Polônia. Isso foi o estopim para todo mundo ver que a Alemanha não iria parar de aumentar o império. E assim, em 1939, a Segunda Guerra começou. A interferência que os países contra a Alemanha estavam querendo impor no filme do Chaplin a essa altura não existia mais. Eles tentaram resolver de forma pacífica e não deu certo, mas agora, meu amigo, agora é guerra. E numa guerra quase tão importante quanto o poder bélico é o poder de influência. E com certeza, com um dos homens mais famosos do planeta querendo fazer uma crítica sobre o inimigo, Inglaterra e França não pensaram nem duas vezes antes de incentivar Chaplin a terminar o projeto. Óbvio, para que se tornasse uma ótima propaganda antinazista. Eles só não imaginaram que em 1940 sairia nos cinemas a propaganda antinazista mais influente da história. Nossa história começa em 1918, dessa vez não com Carlitos, mas sim um homem judeu que durante o filme todo será chamado apenas de Barbeiro, que embora se pareça bastante com Carlitos, Chaplin deixou bem claro que não é. A gente acompanha esse homem como um soldado lutando na Primeira Guerra Mundial, representando o país fictício da Tomânia, que vocês vão ver ser uma referência muito clara à Alemanha. No meio de toda essa confusão, o Barbeiro encontra um aviador do seu país precisando de ajuda. Os dois cooperam para voar de volta para a base, mas no meio do ar a gasolina acaba e a dupla cai no chão. Quando o piloto sai do avião, ele descobre que a guerra já tinha acabado. E adivinha? A Tomânia perdeu, assim como a Alemanha. O filme então tem um pulo de tempo bem grande, que mostra depois de 20 anos da Primeira Guerra, quando o recente partido de Hinkel toma o poder da Tomânia. E assim, acho que eu não preciso falar a que Hinkel faz referência. Ao mesmo tempo, a gente descobre que depois daquela queda de avião, o Barbeiro ficou 20 anos em coma, para acordar em uma Tomânia bem diferente do que ele lembrava. Marcando o cinema, temos logo no início o primeiro discurso de Hinkel, que agora sim mostra o quão descarada é a sátira feita a Hitler, até porque ele fala um idioma inventado que teoricamente seria nativo dos tomanianos, eu não sei, que Chaplin usa como base os ritmos sonoros do alemão, então embora seja uma língua nunca vista antes, pra quem não sabe nada de alemão, com certeza dá pra dar uma enganada, o que por sinal gera muitas cenas boas. In conclusion, the fool remarks that for the rest of the world he has nothing but peace in his heart. Esse primeiro discurso resume a personalidade de Hinkel de forma bem explícita. Falas como a liberdade nos enfraquece mostram a aversão dele pela democracia. A todo momento ele fica exibindo seu poder bélico e, é claro, já mostra total preconceito com o povo judeu. E aí temos uma coisa muito importante. No filme, essa perseguição aos judeus foi retratada bem mais como um preconceito, uma repressão do que realmente um massacre, que foi o que aconteceu. Mas Charles não fez isso para
pra deixar o filme mais leve ou coisa do tipo. A situação foi tratada dessa forma porque ainda não se tinha noção do tamanho genocídio que existia. Até porque, como eu disse, o filme foi lançado em 1940 e a descoberta de tamanha brutalidade nos campos de concentração só vieram lá em 1944, quase no fim da guerra. O mundo só teve a oportunidade de entender melhor toda essa chacina conforme os aliados invadiam Berlim e descobriam todas essas tragédias. Chaplin ficou realmente mal com isso, porque querendo ou não, o filme envolve toda essa ridicularização do pensamento nazista, que foi sim muito importante, mas ele sente que essa leveza humorística não seria tratada da mesma forma se o filme fosse lançado mais pra frente. Abre aspas. Se eu já houvesse tomado conhecimento dos horrores que aconteciam nos campos de concentração alemães, não teria podido realizar o grande ditador. Não teria podido fazer graça à custa da demência homicida dos nazistas. Entretanto, mantinha-me firme no propósito de ridicularizar sua mística baboseira a respeito de pureza racial. E eu acho uma pena que ele tenha sentido culpa por isso, até porque não é de ciência dele saber de coisas que ainda não tinham sido reveladas. Mas eu só deixo essa mensagem aqui pra vocês entenderem que a realidade foi muito, mas muito pior do que a retratada no filme. O barbeiro, depois de tanto tempo hospitalizado, volta pra sua barbearia como se nada tivesse acontecido. Ele ainda tá com as memórias bem confusas em relação ao que rolou durante esse período. Ele sinceramente acha que se passaram só algumas semanas, mas na verdade foram 20 longos anos. Ele acaba se metendo em uma confusão com as autoridades, mas é óbvio, ele ainda não tá acostumado com esse regime autoritário e essa perseguição aos judeus. No meio de toda essa bagunça, ele conhece Hannah, o interesse amoroso do nosso protagonista, que tá nesse filme pra representar o afrontamento do povo oprimido contra essa liderança. Mesmo com ela tentando ajudar, os soldados da Dupla Cruz, que é a versão light da suástica, encurralam o barbeiro e decidem enforcá-lo em praça pública. Pois é, mas como o filme não acaba aqui, quem chega nesse momento é o comandante Schultz, uma autoridade de altíssima patente no governo nazista, que analisa a situação e percebe que quem tá sendo enforcado é o homem que o ajudou a sobreviver lá na Primeira Guerra. Exatamente, Schultz é aquele aviador lá do começo. Embora o barbeiro não se lembre, o comandante tem total respeito por ele, independente de ser judeu ou não, e decide proteger secretamente tanto o protagonista quanto seus amigos, tipo Hannah e o Sr. Jekyll. Inclusive, Hannah essa que era interpretada por Paulette Goddard, que era esposa na vida real de Chaplin, e querendo ou não, isso trouxe uma química muito legal entre os dois. A partir daí, temos uma série de situações que satirizam a vida de Hynkel, mostrando a futilidade em que seu tempo é perdido, seja por aprovação do próprio ego, desprezar pessoas sem nenhum motivo, ou sonhar com a sua tão amada dominação global. Inclusive, é aqui que temos aquela famosa cena de Hynkel brincando com um balão do planeta Terra, que representa muito bem a sede que o ditador tava pela expansão territorial. Um dos grandes desejos de Hynkel durante o filme é concretizar a invasão de Austerlitz, que também é outro país fictício, só que dessa vez baseado na Áustria. O problema é que essa invasão seria muito difícil, porque nesse contexto um ditador italiano chamado de Napoleone tinha posicionado suas tropas nas fronteiras dos territórios. E se você ainda não entendeu, Chaplin não vai bater só em Hitler durante o filme, ele vai também bater no real ditador italiano Benito Mussolini. Na época em que Hitler comandava o partido nazista na Alemanha, Mussolini aplicava o fascismo na Itália, que foi também um dos regimes ditatoriais mais pesados que já existiram. Para convencer Napoleone a não interferir nos avanços territoriais da Tomânia, Hynkel o convida até o país para que cheguem a um acordo, assim como aconteceu na vida real. Existiram muitos motivos para que Hitler formasse uma aliança com Benito, e um deles era justamente envolvendo a vontade de Adolf de formar uma grande Alemanha, unificando todos os países que tinham o alemão como uma das línguas principais. Esse processo de anexação ficou conhecido como Anschluss, que significa conexão. Mesmo um pouco relutante, Mussolini preferiu não interferir no plano nazista, e isso foi crucial para que em 1938 a anexação da Áustria fosse bem sucedida. No filme, esse processo de Hynkel convenceu Napoleone é bem mais cômico. Os dois ficam numa disputinha de autoridade, brigam, fazem as pazes, e sinceramente pra mim é uma das melhores partes. No fim, Hynkel e Napoleone chegam ao acordo, e Austerlitz passa a fazer parte da Grande Tomânia. Enquanto isso, os dias de paz do nosso protagonista acabavam, já que Schultz foi descoberto tentando proteger os cidadãos judeus da região do gueto, que era onde o barbeiro morava, e por conta disso acabou sendo condenado à prisão por traição, assim como o barbeiro por influenciar o comandante. Hannah e Sr. Jekyll conseguem fugir para Austerlitz, que ainda era um lugar livre da Dupla Cruz, mas por pouco tempo. Schultz e o barbeiro vão para um campo de concentração. Como eu disse antes,
eles não sabiam o que era realmente feito em lugares como esses, então aqui é tratado bem mais como uma prisão do que realmente um ambiente de genocídio em massa. Os dois conseguem fugir e agora sim, aquela semelhança entre o personagem de Chaplin e o Bigodinho é colocada em xeque, porque o barbeiro se disfarça de Hynkel sem que ninguém perceba, e aqui vem aquela cena mais impactante de todo o filme. Durante o longa, vários personagens mostram a insatisfação que o governo de Hynkel dava à sua população, mas até agora só com algumas frases e ações, nada tão direto como o barbeiro disfarçado, que foi chamado em frente à multidão de Austerlitz para decretar a unificação com a Tomânia. Nesse momento acontece uma das cenas mais icônicas e importantes da história do cinema. Quem fala com a gente não é o barbeiro, mas sim Charlie Chaplin, representando todo o povo oprimido durante esse governo na famosa cena do discurso final. Em um ato de coragem do barbeiro e diferente de tudo que a gente tinha visto até então, Chaplin olha diretamente para a câmera e mostra com maestria o porquê esse filme não é mudo. É claro que não tinha como esse projeto não ser polêmico. Embora essa obra seja uma crítica bem explícita ao nazismo e puxando ali o fascismo de Mussolini, tanto o discurso final quanto as sátiras ao poder autoritário servem para qualquer tipo de ditadura, mostrando que é um conceito prejudicial por natureza. Por isso, o filme foi banido ou sofreu uma forte censura em vários lugares do mundo que adotavam esse tipo de regime, como a Espanha por conta de Francisco Franco ou Portugal por conta de Salazar. Inclusive, isso também aconteceu no Brasil, lá na época de Getúlio Vargas. Mal sabia a gente que pouco tempo depois viria a ditadura militar. Enfim, embora diversos países não tivessem contato tão cedo com um filme tão importante assim, o que chateou bastante Chaplin inclusive, essa obra teve uma recepção incrível e atingiu o coração de muitas pessoas que estavam passando por esse período sombrio. Muita gente estava precisando disso, um humor que satirize as coisas que estavam acontecendo na vida para tornar isso um pouco mais leve, uma obra que dê esperança, algo que conforte a população sobre tudo o que estava acontecendo. O filme teve uma estreia maravilhosa, a premiere aconteceu em 2 cinemas de Nova York e teve a presença de várias figuras icônicas, incluindo o próprio presidente dos Estados Unidos. Como eu tinha dito antes, esse longa foi simplesmente o maior sucesso da carreira de Chaplin. Foi a obra que trouxe para ele o maior retorno financeiro, mas também 5 indicações à estatueta do Oscar, e ele acabou não ganhando nenhuma. Não tem muito o que esperar do Oscar. Essa produção foi recheada de boatos muito interessantes ao longo dos anos, como por exemplo a mais famosa delas, a de que Hitler encomendou uma cópia desse filme até a Alemanha para assistir em uma sala particular de cinema, e até hoje não se sabe a sua reação. O cara deve ter gostado pra caramba. Porém, um desses boatos envolvendo Chaplin e sua obra trouxe à tona um dos piores momentos da sua vida. Se hoje em dia eu falar da sigla FBI, existe uma grande chance de você associar direto àqueles filmes de agentes americanos, aquelas missões super legais e todo aquele estilo que a indústria construiu. Mas na década de 40, se eu falasse de FBI, muito provavelmente as pessoas não associariam isso a um estereótipo, mas sim a uma pessoa, e essa pessoa era J. Edgar Hoover. Esse homem ganhou o poder máximo de liderança no FBI em 1924, e por conta do impacto que ele teve na construção do que seria hoje a maior organização policial do mundo, ele acabou se tornando a cara do FBI. Embora existissem alguns impactos positivos por parte dele no comando, como por exemplo o desmantelamento da Ku Klux Klan, que é um grupo racista muito famoso inclusive, esse cara era extremamente polêmico e babaca, por sinal. Edgar proibiu a entrada de mulheres no FBI, apoiava campos de detenção para japoneses nos Estados Unidos, era um homem totalmente contra os direitos civis, mas principalmente o que importa para nossa história é a sua ideologia anticomunista extremista. Chaplin nunca teve medo de criticar situações que ele vê como problemas sociais, seja nas suas obras ou fora delas. Tempos Modernos, o filme que vocês provavelmente já conhecem, critica diretamente a desumanização do trabalho, a desigualdade social e o capitalismo industrial. E essa última daí, meu amigo, não pegou bem pro Edgar. A partir daí, o faraguçado de comunista começou a prestar mais atenção nesse comediante. Em algumas entrevistas, Chaplin enaltecia a ideia do comunismo, embora ele saiba que na prática seja totalmente diferente, porque mesmo buscando igualdade, existia sim uma forte cultura de opressão, e justamente por isso ele não era comunista, mas pra J. Edgar já tava ruim aí. No discurso final de O Grande Ditador, Chaplin deixa bem claro que humanos não são máquinas, eles vivem e devem todos se juntar para um futuro mais humano, independente de ideologia, crença ou raça, e sim
isso foi o gatilho para Edgar. Não demorou muito para que Hoover começasse a influenciar a mídia a seu favor. Começaram a aparecer em manchetes de jornais que, mesmo sem evidências, Chaplin já foi, ou pelo menos já contribuiu financeiramente para o Partido Comunista. E o problema é que isso tá acontecendo bem na época de início da Guerra Fria, que foi aquela batalha muito ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Já viu, né? Pouco tempo depois ainda aconteceu um caso que chocou o mundo na época, sobre Chaplin não querer assumir o filho com uma ex-namorada muito mais nova do que ele. A alegação é de que ele não queria arcar com os custos do filho e por isso ela acabou processando ele. Meu amigo, e por incrível que pareça, escuta aqui, foi comprovado que o filho não era dele. E mesmo assim, ele perdeu o processo. Ele teve que pagar a vida de um filho que não era dele até os 21 anos. Tava ruim. Agora parece que piorou. Com cada vez mais polêmicas envolvendo o artista e o contexto que o mundo estava passando, só se afundava cada vez mais a imagem do que Chaplin estava representando de tão importante naquele período de Segunda Guerra. E a população começou a ficar indignada com o cidadão da Inglaterra reclamando da forma que o capitalismo estadunidense está sendo gerido. Chaplin tentou se defender, assim como outras diversas celebridades que eram acusadas de comunismo nessa época, tipo Martin Luther King, por exemplo. Mas isso não convenceu o povo, o que nos leva a um acontecimento realmente triste de se ver. O ano era 1952 e Chaplin tinha acabado de lançar seu mais novo filme, Luzes da Ribalta, que inclusive mostra a carreira de um artista em decadência. A estreia dessa obra aconteceria em Londres, então a viagem já era de conhecimento público. E como forma de mostrar para a população que o comunismo não afetaria o país, os Estados Unidos cancelaram o visto estadunidense de Chaplin um dia após a sua viagem, ou seja, Chaplin não conseguiria mais voltar para sua casa. Isso realmente foi uma facada nas costas. Quando Chaplin descobriu, ele ficou tão mal que nem fez questão de tentar voltar para o país, logo se mudou para a Suíça com sua esposa e prometeu nunca mais pisar em solo americano de novo. Felizmente, essa promessa não se cumpriu, porque em 1972, o mesmo ano da morte de J. Edgar Hoover, Chaplin foi convidado a participar da cerimônia do Oscar, um prêmio honorário sobre a sua grande importância na indústria cinematográfica, e o que a gente sabe muito bem implicitamente, um grande pedido de desculpas. Ainda se sentindo traído e com razão, ele decide dar uma chance para aquele povo que uma vez já acolheu ele no passado. Chaplin vai até o palco e recebe a salva de palmas mais duradoura do Oscar. Foram 12 minutos de puro reconhecimento a um homem que mudou a indústria que conhecemos. Essa é uma das minhas histórias favoritas do cinema. Olha a quantidade de complicações e questões pessoais que Chaplin passou na trajetória de um único projeto. O medo disso ser feito em um dos períodos mais cruéis da humanidade. Eu sei que isso é impossível, mas como seria bom mostrar pra ele que até hoje seu trabalho é apresentado em escolas no mundo todo, que seu material é usado como estudo e educação mais de 80 anos depois. A crítica se mantém tão firme quanto nunca, não só para entender o passado, mas também o presente. Até os dias de hoje ainda existem diversos exemplos de ditaduras explícitas e implícitas. E quanto a isso, é sempre bom lembrar o que Chaplin dizia em seu discurso final. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, pelo amor de Deus me ajuda. Eu tô passando mal. Você vai sair desse vídeo sem deixar o seu like, eu achei que éramos amigos. Por favor, deixa o seu like e compartilha pra um amigo esse vídeo que deu muito trabalho, vocês não têm ideia. Também não esquece de me seguir no Instagram e entrar no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição. E se você ainda não assistiu, por favor, considere assistir esse vídeo que tá passando aqui pra vocês, cara, porque com certeza é um vídeo que tá muito legal, me orgulho muito desses vídeos aqui que tá tendo nesse canalzinho bonitinho aí. E acredito que por hoje seja isso. Um beijão pra vocês.